capítulo número 4 de Hebreus, o versículo de número 16. Glória a Deus, aleluia, exaltado seja o nosso Deus. Deus já tem falado conosco aqui nesta noite, né, irmãos? Glória a Deus, cada louvor, mover o trabalhar de Deus, cada oportunidade, nosso Deus já tem falado conosco. Mas permaneçam ligados nesta noite. Glória a Deus. Agora o momento da palavra de Deus, a palavra que é poderosa, a palavra que nunca falha, né? Então nós estamos hoje espiritualmente falando, cercando a mesa do Senhor nosso Deus, né? Então agora, meu irmão, sei que os irmãos já estão ligados, agora é mais ligado ainda, porque estamos diante da sua palavra. Agora, irmãos, é hora de todos ficar quietinho. Agora é a hora, o momento, irmãos, de você desconectar totalmente aí do seu celular. Deixa ele de lado aí, que agora é o momento da palavra. Deus está presente aqui, meus irmãos. Capítulo 4, versículo número 16 nos diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glória a Deus. Querido e poderoso Deus, aqui está, ó Deus, a tua palavra. O teu povo, ó Deus, que está te adorando. O teu povo, ó Deus, que nesta noite tem glorificado o teu santo nome. Deus vivo, fala conosco através da mesma, Pai. Trabalha nos corações, porque sabemos que esta é poderosa, é mais cortante do que a espada de dois gumes. E aqui eu te peço, Espírito de Deus, fala aos nossos corações aquilo que tu queres nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Pode se assentar, meus irmãos, glorificando e exaltando o Deus Criador dos céus e da terra, o nosso Deus que nunca falha, o Deus da Bíblia, o Deus vivo, irmãos, aleluia, que nos deu esta magnífica oportunidade de nós estarmos aqui nesta noite, irmãos, porque as pessoas, elas lutam, elas querem, até, irmãos, se entristecem quando elas não têm oportunidade, mas nós temos a oportunidade todos os dias, irmãos, de estar na presença do nosso Deus, de estar, irmãos, na casa do nosso Deus. E hoje um culto especial, irmãos, aleluia, culto de Santa Ceia, irmãos. Sabemos que a ceia, irmãos, é uma ordenança de nosso Cristo. Os irmãos sabem muito bem, irmãos, aleluia, onde nós estamos cercando a mesa do nosso Deus, com um privilégio, irmãos, de poder se alimentar, irmãos, do próprio Cristo, aquele que está vivo, aquele, irmãos, que a Bíblia Sagrada diz que ele está, irmãos, no meio da igreja. Ele é o centro da igreja, irmãos, aleluia. E nós temos um texto aqui, irmãos, bem conhecido dos irmãos, escrito, irmãos, aleluia, por um escritor desconhecido. Escreve para os irmãos que estavam, irmãos, em Roma, e em intensa perseguição. Esses irmãos estavam por causa da palavra de Deus, irmãos. E agora o escritor, irmãos, escreve para eles, irmãos, com o objetivo de fortalecer a sua fé. Naquela época, irmãos, uma época de muita perseguição, irmãos, em que o próprio escritor ele vai escrever aqui, irmãos, nesta carta, que os irmãos, por conta, aleluia, de tomar uma posição, de seguir, de confessar a fé em Jesus, até os seus bens eles estavam perdendo por conta da sua fé. Então era grande, irmãos, aleluia, as perseguições, irmãos, que era, irmãos, aleluia, martirizado por causa da palavra de Deus. Nós sabemos que em nossos dias, irmãos, por conhecer o Evangelho, irmãos, por conhecer a palavra de Deus, nós passamos, irmãos, por lutas e por perseguições. Muitas vezes, irmãos, não somos bem aceitos no nosso trabalho, até mesmo no meio dos nossos amigos e familiares, irmãos, nós nos encontramos em situações difíceis, tudo porque nós fizemos uma escolha, irmãos, obedecer a palavra de Deus. E quanto mais
nós nos aproximamos, mais nós decidimos servir a Deus com integridade e de todo o nosso coração, mais perseguição nós vamos sofrer, irmãos. Quando decidimos, irmãos, viver uma vida piedosa, uma vida temente a Deus, nós iremos passar, irmãos, por perseguições, porque Satanás, irmãos, aleluia, ele sabe, ele entende, irmãos, sabe quando as pessoas têm o coração completamente voltado para Deus, e ele sabe que uma pessoa, irmãos, com a vida temente a Deus, com a vida piedosa, aleluia, sabe, irmãos, que é uma ameaça para ele. Uma pessoa, irmãos, na presença de Deus, uma pessoa ligada com Cristo, irmãos, ele é capaz de limitar as obras e o poder de Satanás. E esses irmãos, eles serviam a Deus de todo o seu coração, irmãos. Então, era grande a perseguição na época, e nos nossos dias, irmãos, são grandes as lutas, é grande, irmãos, aleluia, as provações. Eu sei que muitos irmãos estão aqui numa época em que nós estamos vivendo épocas difíceis, irmãos, mas sabemos de uma coisa, irmãos, que o céu está preparado para nós. Passamos por luta, por dificuldade, mas no momento em que nós, irmãos, viemos para a casa de Deus e abrimos nossos corações, adoramos o nosso Deus com sinceridade, porque a nossa reunião aqui é apenas uma parte, irmãos, um pouquinho da nossa adoração, porque nós sabemos que a adoração é todo o ato de serviço que se faz a Deus. Então, irmãos, aleluia, aqui a adoração coletiva não é tudo, nós sabemos que é parte da nossa adoração. E as pessoas pensam, irmãos, que a adoração dela se resume só na igreja. Mas não, irmãos, quem adora a Deus, ele vive, aleluia, na presença de Deus, mesmo com falhas e dificuldade, ele levanta pela manhã, com o propósito, irmãos, de adorar, mesmo com pouca força, de adorar ao seu Deus. Ele vai, irmãos, aleluia, para o seu trabalho, e ele está adorando ao Deus vivo, aleluia. Ele está, irmãos, na sua casa, e ele está ligado e adorando ao Deus vivo. Quantos adoradores tem aqui? Glorifica o nome do seu Deus nesta noite. E nós temos aqui, irmãos, um texto que nós vamos olhar, e nós vamos ver, irmãos, aleluia, o escritor, ele escreve, irmãos, aleluia, para mostrar, irmãos, que Cristo, com propósito, porque muitos irmãos estavam querendo voltar nesta época para o judaísmo. Então ele começa, quando nós lemos a carta aos Hebreus, nós vamos ver, irmãos, aleluia, que esse escritor tem muito conhecimento acerca da lei de Moisés, acerca da lei dos judaicos, acerca do sacrifício. Então a gente vai ver que é uma pessoa, alguém que tem muito conhecimento acerca da lei. E muitos desses irmãos estavam querendo voltar para as velhas práticas, querendo voltar, irmãos, para o judaísmo. Então ele vai escrever para esses irmãos, aleluia, para não se desanimar, dizendo para eles permanecer firme na fé, aleluia, porque firme na fé, irmãos, aleluia, nós vamos vencer a Satanás. Firme na fé, irmãos, aleluia, nós vamos dar fruto, porque o próprio Cristo, ele disse para a sua igreja, aleluia, que permanece nele, aleluia, este dá muito fruto. E por isso o propósito de nós estarmos ceando aqui nesta noite, nós estamos aqui, irmãos, apenas para tomar um cálice de suco de uva, não estamos aqui, irmãos, para apenas um pedacinho de pão, não. Nós entendemos muito bem, irmãos, que isso nos conecta com Cristo de uma forma gloriosa, faz com que nós tenhamos parte com Cristo ao nos alimentar do seu corpo e do seu sangue. Simbolicamente falando, irmãos, nós temos força nele, nós temos vida nele, porque ele é o nosso Salvador, ele é o nosso alimento, ele é a nossa força, ele é a nossa alegria. Louvado seja Deus. Então ele vai, irmãos, aleluia, escrever para os irmãos, aleluia, para mostrar que Cristo, o Cristo que te ama, o Cristo que te salvou, o Cristo, aleluia, que deu a
mostrar, irmãos, com muita convicção para os irmãos, aleluia, que Cristo é muito maior, que é maior que Moisés. Embora Moisés, irmãos, foi um grande homem de Deus, um grande homem, irmãos, que fez história, 40 dias, irmãos, na presença de Deus. Ali Deus entra com intervenção poderosa, dando uma graça poderosa para Moisés, e Moisés fica ali 40 dias, ali Deus revela coisas tremendas, e Deus diz para Moisés que levantaria um profeta maior do que ele. Então, os irmãos, como tinha muito conhecimento, então, irmãos, aleluia, o escritor vai mostrar que Cristo, nosso Cristo, que é poderoso, que por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então o escritor vai mostrar que Ele é muito maior do que Moisés. Louvado seja Deus, aleluia. Muito embora, irmãos, muitos irmãos, aleluia, reverencia, vê Moisés, irmãos, como um grande homem de Deus, como profeta de Deus, porém, irmãos, um profeta falho, que falhou, mas o nosso Cristo, que está aqui nesta noite, aleluia, pagou o preço por nós, aleluia, está à direita do nosso Deus. É motivo para nós glorificar e entender o que é a ceia, entender quem é o nosso Cristo, exaltar, porque Ele pagou o preço por nós. Então é simples, irmãos, a mensagem é simples, é falar de Cristo, irmãos, aleluia. Então o escritor aos Hebreus, ele fala de Jesus Cristo, fala que Ele, aleluia, é maior do que Josué, vai mostrar que Ele é maior do que Josué, vai mostrar que Ele é maior do que os anjos. Embora, irmãos, aleluia, o nosso Deus, quando a igreja clama, quando a igreja com o coração sincero e de todo o coração busca o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor, Ele envia os seus anjos e dá ordem ao seu respeito para nos guardar. Muito embora, irmãos, a Bíblia Sagrada, do próprio escritor aos Hebreus, ele vai nos dizer, irmãos, no capítulo 1 e o versículo 14, que os anjos de Deus, irmãos, aleluia, eles estão, irmãos, a favor, aleluia, para trabalhar, irmãos, para ministrar, trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, mas não são maiores, irmãos, aleluia, não é maior do que Jesus Cristo, nosso mestre, que está aqui nesta noite, aleluia. Glória a Deus, se firma na palavra. Por isso, irmãos, o escritor escreve para os irmãos se manter firme, se manter fiel, irmãos, aleluia. Sabemos que os nossos dias são maus, mas como é que nós fazemos, irmãos, para nos firmar? Aleluia, na presença do nosso Deus, aleluia, debaixo de oração. Aleluia, como eu posso me afirmar mais, irmãos, aleluia, crendo na sua palavra, aleluia, olhando para a sua palavra, louvado seja Deus, olhando para Cristo, irmãos, aleluia, porque se você olhar para você, irmão, você não vai permanecer. Se você olhar, irmãos, aleluia, para você, você vai, irmãos, aleluia, se entregar e dizer: eu não mereço, eu não posso, eu não consigo. Mas se você olhar para Ele, aleluia, qual escritor aos Hebreus, ele vai dizer, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ao qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, aleluia, suporta em nome de Jesus, que você consegue. Suporta, se aproxime, não tenha medo, porque há pessoas, irmãos, que ela sabe que Deus quer ela mais perto de Deus, que ela sabe que Deus quer ela orando mais, e quando Deus ora, ela ora mais. Ela sabe que, irmãos, aleluia, tem mais facilidade para falar do amor de Jesus. Ela sabe que as almas vêm, ela sabe que através da oração Deus até passa os mistérios, as revelações para ela. Mas, irmãos, ela não se aproxima, ela se acovarda, irmãos, com medo das lutas. Mas uma coisa eu quero dizer para você: não seja covarde, meu irmão. O Espírito de Deus quer te usar nesta terra. Não seja covarde, se afirme na presença de Deus, porque Ele vai te usar em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, o escritor vai, irmãos, aleluia, escrever esse versículo que nós acabamos de ler para os irmãos,
a seguinte maneira: acheguemos-nos, pois. Então eu entendo uma coisa, irmãos, que para eu me achegar até o trono, porque ele tem um trono, irmãos, um trono de glória, e o escritor está falando para se achegar, irmãos, diante do Deus vivo. Isso aqui, irmãos, para se achegar é uma escolha que eu faço todos os dias. Aleluia. Eu preciso me achegar, e para me achegar, aleluia, irmãos, tem as maneiras tem as formas, irmãos, aleluia, para me achegar, que a palavra de Deus me revela. Para eu me achegar, primeiro, é uma escolha. A irmã pregou domingo aqui, eu e a gente estava comentando, e ela perguntava se alegrar em Deus é uma escolha que a gente faz. A gente estava comentando em casa. É a mesma coisa, irmãos, se achegar a Deus é uma escolha. Todos os dias nós fazemos as nossas escolhas. E o escritor aos Hebreus, ele propõe para os irmãos se achegar, para eles escolher. Enquanto muitos estavam, irmãos, escolhendo parar, muitos estavam escolhendo, irmãos, estacionar, voltar ao judaísmo, voltar às velhas práticas, porque o negócio era difícil, mas só tem gozo, tem alegria, irmãos, as provações são grandes, mas tem bênção do céu, tem certeza de salvação, tem o céu preparado, um lugar de glória, preparado para aqueles que o amam, onde a Bíblia Sagrada nos revela, irmãos, aleluia, que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, irmãos, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quem ama suporta, irmãos. Quem ama abre o coração para se achegar diante dele. Aleluia. Por isso nesta noite tome essa escolha, decida a se achegar, irmãos, um trono. E para mim, irmãos, me achegar-se a esse trono, primeira coisa, irmãos, para se achegar ao trono, eu preciso nascer de novo. Eu preciso ser gerado de novo, aleluia, pela palavra, irmãos, aleluia. E qual as características de uma pessoa nascida de novo, irmãos? Aleluia. Uma pessoa, irmãos, nascida de novo, irmãos, ela tem um coração quebrantado. Uma pessoa nascida de novo, irmãos, aleluia, ela sabe, irmãos, aleluia, que ela precisa se arrepender para se achegar até o trono. Aleluia. Era uma mensagem, irmãos, de João Batista. Era a mensagem de Jesus, irmãos. A Bíblia diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e a mensagem dele era, irmãos, aleluia, não tem chave, não tem casa, mas uma coisa tem: arrependei-vos. Arrependei-vos, irmãos. E o profeta de Deus, a Bíblia diz que cheio do Espírito Santo, ele ia pregando, irmãos, a mensagem, só essa era a mensagem, e as pessoas iam vindo, irmãos. Ele ia pregando, irmãos, não precisava nem não fazia movimento nenhum, irmãos, só pregava no deserto, não era nos palácios, irmãos, não era nas grandes sinagogas da época, ele só pregava, irmãos, cheio do Espírito Santo, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E as multidões começam, soldado ouve a mensagem e fala: o que é que nós vamos fazer, irmãos? Os soldados começam a ouvir a mensagem, aleluia, dizia: não oprime as pessoas, não cobre mais. Então, e aí ele manda a mensagem, os fariseus vão chegando diante dele, irmãos, ele tem uma mensagem para os fariseus: se arrependei-vos, louvado seja Deus. Glória a Deus. Se acheguemos, pois, outra coisa, ele diz, nós temos que o quê? Se achegar diante do Deus Todo-Poderoso. Se achegar, irmãos, até o trono. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. É uma escolha que eu faço, irmãos, todo dia. É uma conexão, irmãos, que eu tenho que deixar aquilo que eu gosto, deixar, irmãos, as minhas vontades, para me achegar até o trono, irmãos. No trono, irmãos, aleluia, nós vamos ver que o negócio é tremendo. É o crente, irmãos, na terra, não esquecendo da terra, irmãos, não esquecendo dos seus afazeres, mas a coisa linda, irmãos, é o homem com o coração no trono. É o crente na terra com o coração no trono de Deus, irmãos. Aleluia.
Chegai-vos, é a mensagem de Deus. Chegai-vos. De que maneira que eu me achego? Com certeza, com convicção, irmãos. Como está a sua fé no Deus que você serve? Aleluia. O irmão falou aqui, irmãos, acerca de 3 pessoas que fizeram o pedido. E a terceira pessoa, o irmão falou, que fez o pedido, só escolheu, irmãos, estar diante do trono. Escolheu, irmãos, estar na presença do Deus vivo. Por quê? Teve confiança, irmãos. Confiança no Deus que tudo pode. Aleluia, irmãos. Eu estou aqui, irmãos, aleluia, na casa de Deus. Aleluia, mas aqui o lugar, irmãos, o lugar onde eu me reúno com os meus irmãos, com a família de Deus. A Bíblia Sagrada diz que nós somos eleitos, somos santos, irmãos, com o propósito de adorar aquele que vive e reina, irmãos. E o meu objetivo aqui nesta noite é me aproximar da sua palavra, me aproximar do Deus vivo de todo o meu coração, sabendo que tem um céu aberto, que quando eu clamo na igreja, quando eu clamo com fé, quando eu abro meu coração, eu recebo do céu a sua presença, a sua graça. Quantos creem? O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de graça está aqui nesta noite. Aleluia. Com temor, receba esta palavra com temor, aleluia, porque o nosso Deus é vivo, é o Deus da graça, é o Deus santo, é o Deus que não falha, é o Deus que te ama, que quer abençoar a sua vida, quer encher o seu coração e quer alegrar a sua alma nesses dias. Mas Ele quer, irmãos, aleluia, conexão. Quer, irmãos, aleluia, para você não fica sem o seu celular, não é? Não fica. E para você carregar ele, você tem que conectar ele. Depois você tem que buscar uma rede de Wi-Fi, onde tem sinal de Wi-Fi para se conectar. Porque você tem que estar se conectado. Alguns usam o celular para trabalhar, outros estão sempre na rede social, tem que estar conectado. E agora é com o seu Cristo. Porque o texto aqui, irmãos, está dizendo para alguém se achegar, para os irmãos em meio às lutas, em meio ao sofrimento. Os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, dias de trevas, mas é dever meu como cristão. Não precisa ser súbdito, não precisa ser pastor, não precisa ser obreiro, é dever meu se achegar ao trono da graça. Aleluia. Não é um trono para ser humilhado, irmãos. É o trono do Pai, não é um trono, irmãos, para você ser condenado. É o trono de Deus, irmãos. Eu posso estar, irmãos, conectado com esse trono quando eu me reúno com a minha família. Aleluia, irmãos, estar diante desse trono aqui. As pessoas pensam que é só, irmão, vir para o culto, canta 2 hinos, ouve a palavra, recebe oração, estou conectado. É muito mais do que isso. Aleluia. Glória a Deus. Você e seus filhos podem estar, irmãos, diante desse trono tão glorioso. Você pode se achegar a esse trono. Então você precisa do quê? Primeiramente, de ser nascido de novo. Outra coisa que você precisa, irmãos, deixar, aleluia, tomar cuidado, irmãos, deixar a iniquidade, porque a iniquidade, ela afasta o homem de Deus. Há uma diferença entre pecado e iniquidade. O pecado, irmãos, é quando a pessoa faz intencionalmente. A iniquidade é quando a pessoa faz intencionalmente. E quando é um pecado mais grave que a pessoa comete. E quando ela comete, irmãos, essa iniquidade, para que ela venha alcançar o perdão de Deus, o processo é maior. Ela tem que descer, como o caso de Davi, se humilhar, se prostrar. Quando alguém fala, irmãos, alguém fala mal do irmão, fala mal do pastor, fala mal da igreja, iniquidade. Diz as escrituras, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão, fala mal da lei. Iniquidade. Então como eu vou me achegar diante de um Deus tão santo? Eu preciso, irmãos, aleluia, se humilhar. Eu preciso, irmãos, descer. É uma mensagem, irmãos, dura, mas é a mensagem que vai te levar para o trono.
É a mensagem, irmãos, que vai fazer com que você tenha acesso ao trono. Aí o que acontece quando eu tenho acesso ao trono? Primeiro, eu tenho que me achegar. Segundo, eu tenho que ter confiança, certeza de que eu tenho um Deus que me ama. Que tem pessoas, irmãos, que ela acha que Deus não ama ela, sofreu tanto, foi tão rejeitada na sua infância, como é o meu caso, foi tão rejeitada, e elas pensam muitas vezes que Deus não ama ela, mas Ele ama você muito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não quer você perecer. Deixar de orar é perecer, deixar de chegar ao trono é perecer, irmãos. E Ele não quer que você pereça, porque Ele te ama. Que Ele ama a sua casa. Lá para que a núbria Sharai Decou, falar para que a núbria Comanai. Ele ama a sua casa, Ele ama você, Ele quer um relacionamento melhor com você. Quando for, irmão, ceiar, aleluia, entenda que você está em suas mãos, irmãos, aleluia, com o corpo de Cristo simbolizado, para você ter parte com Ele, ter comunhão, ter ligação, acesso com Ele. Quem acredita glorifica o nome dEle nesta noite. Cheguemos com confiança, com certeza, ao trono da graça. É um trono, irmãos, aleluia, é um trono muito lindo, irmãos. É um trono, irmãos, que não é, irmãos, aleluia, conquistado por mãos sujas. É um trono, irmãos, aleluia, do nosso Cristo, que pagou o preço por você. É um trono, irmãos, porque os homens conquistam um trono a qualquer custo, e para muitas vezes, para eles conquistar um trono, uma posição, vidas têm que ser tiradas. Muitas famílias choram, muitas pessoas sofrem para que aquele trono seja estabelecido. Mas o trono do teu Cristo, aleluia, foi pago um preço para você estar lá. Você está na terra sofrendo, mas quando você dobrar o seu joelho, você está conectado com os céus. Quando você vem para a casa de Deus, aleluia, e você não fica olhando para A, para B, para verso de ninguém, e você esquece da sua conexão com rede social, com o celular, aí você vai e entra na presença do Pai. Aí você fala: aqui, Espírito Santo, eu estou com o coração arrebentado, eu estou angustiado, eu estou triste, amanhã tem que fazer isso, aquilo, mas aqui eu estou para te adorar, para te buscar. Aí daqui a pouco o Espírito Santo, irmãos, a terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa divina que conhece as suas fraquezas, que conhece as nossas fraquezas. Ele vem, irmãos, aleluia, e derrama aquele bálsamo e aquela força, irmãos, para nós continuarmos caminhando. Glória a Deus. Chegamos a um trono, irmãos, santo, puro e perfeito. A Bíblia diz, irmãos, quando a gente vai olhar, aleluia, para Isaías, irmãos, capítulo de número 6, quando você vai ver o chamado de Isaías, a Bíblia diz que ele, irmãos, um homem que estava em iniquidade, porque a Bíblia diz que quando os anjos tocam na brasa, tocam nos seus lábios, ele diz: a minha iniquidade foi tirada. Olha a situação do homem, irmão. Aí ele vê a glória de Deus, ele vê o trono, irmãos, um alto e sublime trono, diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que as abas das suas vestes enchiam o templo. Quando ele vê, irmãos, ele vê o templo, irmãos, nesta época, uma época difícil, em que ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando tudo, irmãos, parecia que estava perdido, no ano em que morreu o rei Uzias, aí o Senhor mostra: eu estou no controle, eu estou no trono. Ele está no trono, irmãos, Ele está no controle das nossas vidas, Ele está no controle da sua vida,
Aleluia, você não está entendendo, Ele está no controle. Ele está no controle, irmãos. Ele tem o controle das nações ainda. Quantos que estão preocupados, irmãos, com a economia? Alguns dizem que vai vir uma recessão muito grande, mas Ele ainda continua no trono, irmãos. Aleluia, Ele continua operando, irmãos. Aleluia. Quantos irmãos que são irmãos martirizados, irmãos, em países com tira de ferro, mas Ele continua no trono, irmãos, porque lá tem gente sendo salva, o evangelho crescendo. Ele continua no trono. Aleluia. Então, irmãos, eu devo me achegar de todo o meu coração. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Favor de Deus, aleluia, é o que basta, irmãos, aleluia, para o crente, irmãos, sobreviver nos dias que nós vivemos. Porque quem está diante do trono da graça e recebe graça, irmãos, ele tem tudo. As demais coisas Deus vai trabalhando, porque ele está em conexão com o trono, irmãos. A casa Ele vai cuidando, irmãos. Todo mundo pensa que está perdido. Olha a situação da mulher, olha a situação do homem. Alguém está falando, mas Ele, irmãos, continua no trono, irmãos, e Ele tem te dado graça. Então, para que eu vou para o trono? Aleluia, para receber graça. É por isso que muitas vezes, irmãos, as pessoas elas começam, irmãos, por isso que, aleluia, quem vai para o trono, irmãos, ele se torna totalmente dependente. Ele sabe, quem vai para o trono, quem vai buscar graça, irmãos, ele sabe que ele é totalmente dependente do Deus dele, não da sua, não toda a autonomia, a autoconfiança cai tudo por terra. Quando você vê Deus trabalhando de forma tremenda na vida, irmãos, do apóstolo Paulo, aí, irmãos, o camarada começa, pelas excelências, esse das revelações, ele começa a se inchar, vai se inchando, revelação do alto, recebendo. Aí ele diz assim: por causa das excelentes revelações, foi-me dado um espinho na carne. Aleluia, ele estava todo confiante: eu posso, eu revelo, eu tenho revelações, eu tenho palavra. De repente, aleluia, Deus começa a nos inchar o homem. Aí o homem ora 3 vezes, ele vai para o trono, 3 vezes. Ora a primeira vez, não tem resposta. Ora a segunda vez, não tem resposta. Na terceira vez, por isso tem que ser perseverante, irmãos. Quer ir para o trono, irmão? Persevera. Quer ir para o trono, irmãos? Desce na oração. 3 vezes ele orou, irmãos. Aí veio uma voz do céu, louvado seja Deus, no seu coração, e disse: a resposta do céu vai vir, irmãos, confia nele, confia na palavra dele. Ele disse para você nesta noite: confia em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aí a voz veio: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Louvado seja Deus. Quem tem graça tem tudo, irmãos. Aleluia. É o que você precisa. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma porta, eu preciso de uma saída, eu preciso disso. Você precisa da graça. É a graça que vai te fortalecer. É a graça, irmãos, que vai te ajudar. Ele vai dar graça, irmãos, para você vencer na sua casa. Ele vai dar graça para você vencer com a sua família. Ele vai dar graça para você suportar essa aflição. É a graça, 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 é a graça. Aleluia, o favor de Deus. Eu vou continuar falando, irmão, não sou de fazer isso. É o favor de Deus, é a graça, é a graça. Em nome de Jesus Cristo, creia no poder de Jesus. Glória a Deus. Para que essa graça, irmão? Para ser ajudado em tempo oportuno. Eu já estou encerrando. Aleluia, Ele te ajuda, irmãos. Sua ajuda não vem do alto, não vem dos homens, quer dizer, mas ela vem do alto. Aleluia, eu te esforço, eu te ajudo com a destra da
minha justiça. Aleluia. É a mensagem de Deus para o seu coração. Em tempo, aleluia, oportuno, em tempos difíceis, em tempos de escassez, aleluia, Ele é o nosso ajudador. Receba esta palavra, irmãos, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Glórias a Deus.